Dom Rodrigo ameaçou a herbalista do convento, mas ela já havia decidido expor tudo. O sol da madrugada filtrava-se através das pedras antigas do convento de Santa Margarida, despertando primeiro as ervas do jardim, antes das freiras. Irmã Catarina ajoelhou-se entre as fileiras de camomila e erva doce, suas mãos já conhecendo cada folha pelo toque. 26 anos de vida, 12 deles dedicados à arte da cura. Seus dedos deslizaram sobre as pétalas de malva rosa, sentindo a umidade da manhã como uma bênção divina sobre as plantas que alimentariam sua próxima remessa de pomadas curativas. Irmã Catarina, a voz da Madre Superiora, cortou o silêncio matinal como uma lâmina fria. O senhor Dom Rodrigo enviou outro pedido, 50 frascos desta vez. Catarina ergueu os olhos, ainda segurando um ramo de artemísia entre os dedos. 50 frascos. As aldeias vizinhas nunca haviam solicitado tantos remédios para dores femininas. As mulheres sofrem muito nestes tempos difíceis, murmurou a Madre Superiora, estendendo o pergaminho selado com o brasão dos Vilhena. Sua sabedoria com as ervas tem sido uma graça de Deus para elas. Mas algo na maneira como a religiosa desviou o olhar fez o coração de Catarina acelerar. Ela conhecia aquele tom, aquela pressa disfarçada de piedade. Quantas mulheres receberam os frascos do mês passado? Perguntou Catarina, levantando-se lentamente, a terra úmida ainda grudada em seus joelhos. Isso não nos cabe questionar, minha filha. Nossa missão é curar, não contar. A Madre Superiora já se afastava, suas sandálias ecoando nos corredores de pedra. Prepare tudo até o anoitecer. Catarina ficou sozinha no jardim, o pergaminho tremendo em suas mãos. 50 frascos de sua pomada mais requisitada, feita com artemísia, erva de Santa Maria e um toque de óleo de rícino. Uma receita que sua própria mãe havia ensinado, passada de geração em geração de curandeiras. Uma fórmula que aliviava as dores do ventre feminino e regulava os ciclos da lua no corpo das mulheres. Ou pelo menos, era isso que ela sempre acreditara. O vento matinal soprou entre as ervas, carregando o perfume doce da camomila misturado com algo mais amargo. Catarina fechou os olhos, tentando afastar a sensação estranha que crescia em seu peito como uma sombra. Nas últimas semanas, as encomendas do senhor Dom Rodrigo haviam triplicado. Sempre as mesmas pomadas, sempre para as mesmas aldeias, sempre com a mesma urgência velada. E sempre com o mesmo silêncio quando ela perguntava sobre os resultados. Catarina guardou o pergaminho entre as dobras de seu hábito e voltou ao trabalho. Suas mãos moviam-se com precisão automática, colhendo, separando, preparando. Mas sua mente vagava por territórios perigosos. Territórios onde perguntas nasciam como ervas daninhas, crescendo em lugares onde a fé deveria reinar absoluta. O sino do convento anunciou a hora das orações, mas Catarina permaneceu ajoelhada no jardim, não em oração, mas em dúvida. Uma dúvida que tinha o sabor amargo das ervas que conhecia tão bem. E que, sem ela saber ainda, mudaria o curso não apenas de sua vida, mas de todas as vidas que suas pomadas haviam tocado. A carta de Helena. 3 dias após a estranha encomenda, uma carta chegou ao convento. Não pelos canais oficiais da igreja, mas pelas mãos trêmulas de uma camponesa que implorou para falar com a irmã das ervas. Catarina reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir o pergaminho amarelado. Helena, sua irmã mais nova, casada há 8 meses com um ferreiro da aldeia de São Bento. Querida Catarina, dizia a carta, Vicente e eu temos tentado, mas Deus ainda não nos abençoou com uma criança.
As outras mulheres da aldeia falam de uma pomada Miraculous que vem do seu convento. As palavras seguintes fizeram o sangue de Catarina gelar nas veias. Dizem que alivia as dores femininas e prepara o ventre para receber a vida. Por favor, irmã, você poderia me enviar alguns frascos? Catarina deixou a carta cair sobre a mesa de trabalho, entre os morteiros e as ervas secas. Helena queria as mesmas pomadas que ela preparava por ordem de Dom Rodrigo. As mesmas pomadas sobre as quais pairava uma sombra de dúvida cada vez mais escura. Não pode ser. Sussurrou para si mesma, pegando um frasco já preparado e analisando seu conteúdo viscoso. Artemísia regula, não impede. Erva de Santa Maria purifica, não destrói. Mas as palavras soavam ocas, mesmo em sua própria mente. Como uma oração repetida tantas vezes que perdera o significado. Naquela noite, Catarina não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores silenciosos do convento, seus pés descalços tocando as pedras frias como uma penitência. Chegou à biblioteca, onde volumes antigos guardavam conhecimentos que antecediam a própria fundação do convento. Seus dedos percorreram as lombadas de couro até encontrar o tratado de ervas medicinais que estudara na juventude. À luz de uma vela, releu as propriedades de cada planta que usava. Artemísia. Em grandes quantidades e uso contínuo, pode impedir a concepção. Erva de Santa Maria. Potente vermífugo que, em excesso, causa esterilidade temporária. As palavras dançaram diante de seus olhos como demônios. Conhecimento que ela possuía, mas que havia escolhido ignorar, confiando cegamente nas instruções recebidas. Ou havia ela realmente escolhido ignorar? Catarina fechou o livro com força, o som ecoando pelo silêncio da biblioteca como um julgamento. Sua respiração saía em rajadas curtas, o coração batendo tão forte que temia acordar as outras irmãs. Helena, sua irmã Helena, com seus olhos claros, cheios de esperança, pedindo exatamente aquilo que poderia destruir seus sonhos de maternidade. E quantas outras Helenas havia nas aldeias? Quantas mulheres recebiam suas pomadas como bênção, sem saber que carregavam uma maldição disfarçada? Catarina apagou a vela e permaneceu na escuridão, segurando a carta de Helena contra o peito. Uma escolha se desenhava diante dela, cruel como uma lâmina de 2 gumes. Ignorar suas suspeitas e enviar a pomada para Helena, mantendo a paz de sua consciência adormecida, ou confrontar a verdade e descobrir que talvez fosse cúmplice de algo monstruoso. O sino da torre marcou a meia-noite e Catarina tomou sua decisão. Uma decisão que a levaria por caminhos dos quais talvez nunca mais pudesse voltar. Ela escreveria para Helena, mas primeiro precisava ter certeza de que suas suspeitas não eram apenas fruto de uma mente perturbada pela dúvida. Precisava de provas, e sabia exatamente onde encontrá-las. O segredo de Dom Rodrigo. A oportunidade chegou na forma de uma tempestade. 3 dias após a carta de Helena, ventos furiosos açoitaram a região, derrubando árvores e tornando as estradas intransitáveis. Dom Rodrigo, surpreendido pela tormenta durante uma viagem, buscou abrigo no convento. Catarina observou da janela de seu laboratório, enquanto o senhor das terras chegava com sua comitiva, os cavalos espumando e os homens encharcados. Uma bênção disfarçada, murmurou consigo mesma, sentindo o coração acelerar com uma mistura de medo e determinação. A Madre Superiora ordenou que os aposentos de hóspedes fossem preparados, e toda a rotina do convento se alterou para acomodar o visitante ilustre. Catarina viu sua chance na confusão que se seguiu.
Enquanto as irmãs corriam para preparar uma refeição digna e secar as roupas dos viajantes, ela deslizou pelos corredores até a ala dos hóspedes. O quarto de Dom Rodrigo ficava no final do corredor e seus pertences haviam sido dispostos sobre uma mesa de carvalho. Catarina hesitou diante da porta entreaberta. Cruzar aquele limiar seria quebrar votos de obediência e confiança. Mas a imagem do rosto esperançoso de Helena em sua mente a impulsionou para a frente. As mãos tremiam quando ela abriu a sacola de couro de Dom Rodrigo. Documentos, moedas, um punhal ornamentado. E então, no fundo, enrolado em seda negra, encontrou o que procurava. Um pergaminho selado com cera vermelha, mas o selo havia se partido durante a viagem. Catarina conseguiu desenrolar, luz suficiente para ler as primeiras linhas. As pomadas preparadas pela irmã boticária continuam eficazes. As aldeias de São Bento e Vila Clara relatam redução de 60% nos nascimentos. As heranças permanecerão concentradas conforme nossa estratégia. O mundo ao redor pareceu desmoronar. Catarina segurou-se na mesa para não cair, o pergaminho tremendo em suas mãos como uma folha ao vento. 60%. Não eram dores femininas que ela curava, mas a própria capacidade de gerar vida. E tudo isso tinha um propósito calculado, frio: concentrar heranças, controlar a população, manter o poder nas mãos de poucos. Irmã Catarina? A voz gelou seu sangue. Dom Rodrigo estava na porta, os cabelos ainda úmidos da chuva, os olhos fixos no pergaminho em suas mãos. Eu vim trazer ervas para ajudar com o frio. Gaguejou, tentando recompor o pergaminho. Dom Rodrigo entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Seus passos ecoaram no silêncio como golpes de martelo. Vejo que descobriu nosso pequeno segredo, disse ele, a voz perigosamente calma. Isso complica as coisas, não acha? Catarina recuou até suas costas tocarem a parede fria. As mulheres. Elas confiam em mim. Pensam que estou ajudando. E está ajudando. Dom Rodrigo aproximou-se, seus olhos como carvões ardentes. Está ajudando a manter a ordem, a paz social. Filhos demais geram fome, revolta, caos. Não é nossa decisão tomar. Catarina sussurrou, a voz quase inaudível. Dom Rodrigo sorriu, um sorriso sem calor. Minha querida irmã, sempre foi nossa decisão. A pergunta é, você vai continuar colaborando voluntariamente ou precisaremos encontrar maneiras de garantir seu silêncio? O trovão ecoou pelos céus, iluminando o quarto com luz fantasmagórica. Catarina olhou para o homem diante dela e viu não apenas um nobre cruel, mas todo um sistema de poder que se alimentava do sofrimento silencioso das mulheres. E ela, com suas mãos hábeis e conhecimento sagrado, havia sido a ferramenta desta crueldade. Minha irmã, disse ela, encontrando coragem na profundidade de seu desespero. Minha irmã Helena quer usar as pomadas. Dom Rodrigo inclinou a cabeça, estudando-a como um predador estuda sua presa. Então você compreende perfeitamente a situação, não é mesmo? Uma palavra sua sobre nosso acordo, e Helena será a primeira a sofrer as consequências. Catarina fechou os olhos, sentindo o peso de todas as escolhas impossíveis recaindo sobre seus ombros como pedras de um muro que desabasse. A tempestade lá fora começava a amanhecer, mas dentro de seu coração, uma outra tormenta estava apenas começando. O peso do silêncio. 3 dias passaram desde a ameaça de Dom Rodrigo e Catarina não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Helena, radiante de esperança no dia de seu casamento.
Agora sabia que essa esperança era uma mentira cruel que ela mesma havia alimentado. As outras irmãs começaram a notar sua agitação. Durante as orações matinais, suas mãos tremiam ao segurar o rosário. Na preparação dos remédios, derramava ingredientes preciosos, algo impensável para alguém de sua experiência. Irmã Catarina, Madre Superiora Teresa, a chamou após a missa. Preciso falar consigo. O coração de Catarina disparou. Sabia Dom Rodrigo de sua descoberta. Havia ele contado tudo para a superiora. Teresa a conduziu até seus aposentos privados, um lugar onde poucas irmãs eram admitidas. As paredes eram adornadas com manuscritos antigos e frascos contendo ervas raras. Era um santuário de conhecimento que sempre inspirara Catarina. Sente-se, minha filha, disse Teresa, sua voz gentil, mas carregada de uma autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Catarina obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Há quanto tempo nos conhecemos? Perguntou Teresa, servindo chá de camomila em 2 xícaras de porcelana fina. 15 anos, Madre Superiora, desde que cheguei aqui, aos 16 anos. 15 anos. Repetiu Teresa, os olhos estudando Catarina com a intensidade de quem lê pergaminhos antigos. E em todo esse tempo, você sempre foi dedicada, obediente. Suas poções trouxeram alívio a tantas mulheres. A palavra alívio soou como uma lâmina no coração de Catarina. Que tipo de alívio havia ela realmente proporcionado? Madre Superiora. Catarina começou, a voz hesitante. As mulheres que usam meus ungüentos. Elas realmente melhoram. Teresa parou com a xícara a meio caminho dos lábios. Um sorriso estranho brincou em seus lábios. Melhorar é uma palavra interessante, minha cara. Elas param de sentir dor, não param? Sim, mas... E param de se preocupar com certas complicações da vida feminina. O sangue de Catarina gelou. Teresa sabia. Por todos esses anos, a Madre Superiora sabia exatamente o que os ungüentos faziam. Você me usou, sussurrou Catarina. A realização caindo sobre ela como um peso esmagador. Teresa colocou a xícara de volta no pires com um toque delicado. Eu a protegi, minha filha. Dom Rodrigo queria usar qualquer herbalista da região, mas eu insisti que fosse você. Por quê? Porque você é pura de coração. Suas intenções sempre foram nobres. Teresa inclinou-se para a frente. Isso importa, Catarina. Quando Deus julgar nossas ações, Ele verá que você agiu por compaixão. E a compaixão pelas mulheres que nunca terão filhos? A voz de Catarina subiu, carregada de uma dor que não conseguia mais conter. Pela minha irmã Helena. O rosto de Teresa endureceu. Helena está bem cuidada. Tem um marido próspero, uma vida confortável. Há piores destinos que não ter filhos. Não é sua decisão tomar. As palavras explodiram de Catarina antes que pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa levantou-se lentamente, sua figura pequena, de repente parecendo imponente na luz filtrada da janela. Cuidado com seu tom, irmã. A desobediência é um pecado grave. E a mentira? E a traição? Catarina também se levantou, sentindo uma coragem desesperada crescer em seu peito. Que pecados são esses? São sacrifícios necessários para o bem maior. A voz de Teresa cortou o ar
como gelo. Dom Rodrigo não é um homem paciente, Catarina. Ele ofereceu proteção para esta conversa, mas apenas uma vez. A ameaça era clara. Catarina sentiu as paredes do quarto se fechando ao seu redor, como se o próprio convento se tornasse uma prisão. E se eu me recusar a fazer mais ungüentos? Então outra irmã assumirá seus deveres, e você será transferida para um convento distante, onde poderá contemplar os perigos da teimosia. Teresa sorriu friamente. Longe de Helena, longe de qualquer possibilidade de ajudá-la. Catarina compreendeu a armadilha perfeita em que estava presa. Continuar significava ser cúmplice de mais sofrimento. Parar significava abandonar Helena à própria sorte, sem qualquer esperança de cura ou salvação. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã, ao anoitecer, disse Teresa, retomando seu lugar e voltando ao chá como se discutissem apenas o cardápio do jantar. Dom Rodrigo espera sua resposta. Catarina saiu dos aposentos da Madre Superiora com pernas bambas. Os corredores do convento, antes familiares e acolhedores, agora pareciam labirínticos e ameaçadores. Naquela noite, ajoelhou-se diante do crucifixo em sua cela e rezou como nunca havia rezado antes. Mas quando procurou por respostas divinas, encontrou apenas o eco de sua própria dúvida reverberando no silêncio. A carta final. A decisão veio ao amanhecer, trazida pelas primeiras luzes que se filtravam através da janela de sua cela. Catarina soube, com uma clareza cristalina que cortou através da névoa de suas dúvidas, que não poderia viver consigo mesma se continuasse a ser instrumento de Dom Rodrigo. Helena merecia a verdade. Todas as mulheres mereciam. Com mãos que já não tremiam, Catarina pegou pergaminho e tinta. Se esta seria sua última carta à irmã, então cada palavra deveria carregar todo o amor e toda a verdade que ela conseguisse reunir. Minha querida Helena, escreveu, quando você ler esta carta, eu provavelmente não estarei mais neste mundo. Mas isso não importa. O que importa é que você saiba que tudo o que aconteceu não foi sua culpa. As palavras fluíam como lágrimas no papel, manchando a tinta em alguns pontos. Os ungüentos que preparei para suas dores. Oh, minha doce irmã, como posso escrever estas palavras? Eles não apenas aliviavam sua dor, eles roubaram sua capacidade de conceber. E eu, sua própria irmã, fui a ferramenta desta crueldade. Catarina parou, apenas suspensa sobre o pergaminho. Como explicar a complexidade da conspiração? Como fazer Helena compreender sem destruí-la completamente? Dom Rodrigo orquestrou tudo. Ele usa meus conhecimentos para controlar quantos filhos nascem em suas terras, mantendo as heranças concentradas em suas mãos. Madre Superiora Teresa é sua cúmplice. Descobri isso tarde demais para salvar você, mas talvez não seja tarde demais para salvar outras. A porta de sua cela rangeu. Catarina ergueu o olhar e viu irmã Beatriz, jovem noviça que sempre a admirara. Irmã Catarina, não veio para as orações matinais. Estão preocupadas. Catarina dobrou rapidamente a carta, escondendo-a entre as páginas de seu breviário. Estou bem, irmã, apenas. Precisava de um momento para orar. Beatriz notou os olhos vermelhos de Catarina, as faces pálidas. Posso ajudá-la em algo? Uma ideia começou a germinar na mente de Catarina. Beatriz era jovem, inocente, mas também corajosa. E, mais importante, não estava envolvida na conspiração. Na verdade, disse Catarina lentamente,
Talvez possa. Ela terminou de escrever a carta, mas, desta vez, incluiu instruções precisas. Helena deveria procurar Frei Antônio no mosteiro de São Bento, um homem íntegro que Catarina conhecera anos antes, alguém que não estaria sob a influência de Dom Rodrigo. Beatriz chamou quando a jovem se preparava para sair. Você conhece o comerciante que vem vender especiarias às quintas-feiras? Manuel, o que vem de São Bento? Sim. Preciso que entregue uma carta para ele. É para minha irmã Helena. Catarina segurou as mãos da jovem. Mas ninguém pode saber. Especialmente não Madre Teresa. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Pedir segredo sobre correspondência era grave, mas algo na expressão de Catarina a convenceu. Ela está em perigo? Todas nós estamos, respondeu Catarina simplesmente. Beatriz pegou a carta, escondendo-a nas dobras de seu hábito. Farei isso, irmã. Confie em mim. Quando ficou novamente sozinha, Catarina abriu seu baú de remédios. Tinha uma última tarefa a cumprir. Durante anos, havia guardado registros meticulosos de cada unguento preparado, cada ingrediente usado, cada quantidade enviada. Estes pergaminhos eram a evidência que poderia expor toda a conspiração. Mas também eram sua sentença de morte se fossem descobertos. Catarina envolveu os registros em couro oleado, criando um pacote à prova d'água. Depois escreveu uma segunda carta, esta endereçada ao bispo da região, uma autoridade que esperava estar acima da corrupção local. Excelência, escreveu, envio evidências de um crime sistemático contra as mulheres de nossa região. Dom Rodrigo de Almeida, em conluio com Madre Teresa do convento de Santa Maria das Graças, tem usado ungüentos medicinais para tornar as mulheres estéreis, sem seu conhecimento. Anexo registros detalhados que provam esta conspiração. A carta foi lacrada com cera vermelha, ironicamente, a mesma cor do selo que havia revelado a verdade no quarto de Dom Rodrigo. Ao meio-dia, quando Beatriz partiu para entregar a primeira carta, Catarina a interceptou nos jardins. Há mais uma coisa. Sussurrou, entregando o pacote com os registros. Depois de entregar a carta para Helena, leve isto ao bispo. Diga que é de extrema urgência. Irmã Catarina. Beatriz hesitou. O que está acontecendo realmente? Catarina olhou para o céu azul acima delas. Respirou fundo o ar perfumado pelas ervas do jardim. Talvez fosse a última vez que veria aquela beleza simples. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, disse finalmente. Estou escolhendo a verdade. Beatriz partiu naquela tarde, levando consigo as esperanças de Catarina e talvez a única chance de justiça para Helena e todas as outras mulheres. Catarina passou as horas restantes do dia rezando, não por salvação para si mesma, mas para que suas cartas chegassem a salvo ao destino. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, ela sabia que o tempo havia se esgotado. Dom Rodrigo esperava sua resposta. E ela estava pronta para dá-la. O preço da verdade. O confronto final ocorreu na biblioteca do convento, logo após a oração vespertina. Dom Rodrigo aguardava junto à janela, suas vestes escuras contrastando com os últimos raios dourados do entardecer. Madre Teresa estava sentada à mesa principal, os dedos entrelaçados, a expressão impenetrável. Catarina entrou com passos firmes, cada pegada ecoando no silêncio carregado de expectativa. Bem, irmã, disse Dom Rodrigo sem se virar. Espero que suas orações tenham trazido sabedoria.
trouxeram clareza. Respondeu Catarina, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Dom Rodrigo finalmente se virou, um sorriso predatório, brincando em seus lábios. Excelente. Então, podemos continuar nossa parceria benéfica. Não. A palavra caiu no ambiente, como uma pedra em águas paradas. Teresa endireitou-se na cadeira, os olhos fixos em Catarina. Não? Dom Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Receio que não compreendi. Compreendeu perfeitamente. Catarina deu um passo à frente. Não prepararei mais ungüentos. Não serei mais sua cúmplice. O silêncio que se seguiu foi tenso como a corda de um arco prestes a disparar. Catarina. Teresa falou pela primeira vez, a voz gelada. Considere cuidadosamente suas palavras. Ainda há tempo para retroceder. Há 15 anos que retrocedo, respondeu Catarina. 15 anos ocultando-me atrás da obediência cega, da confiança ingênua. Não mais. Dom Rodrigo aproximou-se devagar, como um predador cercando sua presa. Você compreende as consequências de sua teimosia. Compreendo que há consequências piores que a morte. Como a dor eterna de sua querida Helena. Os olhos de Dom Rodrigo brilharam com cruel satisfação. Por que ela sofrerá, Catarina, se você me forçar a tomar medidas extremas? Helena já sofre. Interrompeu Catarina, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Por minha causa, por nossa causa. Mas pelo menos agora, ela saberá a verdade. A expressão de Dom Rodrigo mudou instantaneamente. O que você fez? Catarina ergueu o queixo. O que deveria ter feito há anos. Contei-lhe tudo. Teresa levantou-se bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão de pedra. Você não ousaria. A carta partiu esta manhã, disse Catarina calmamente, junto com cópias de todos os meus registros enviadas às autoridades competentes. O rosto de Dom Rodrigo contorceu-se em fúria. Em 2 passos rápidos, estava diante de Catarina, a mão erguida. Você destruiu tudo, sua tola. A bofetada ecoou pela biblioteca, deixando a marca dos dedos na face de Catarina. Ela cambaleou, mas não caiu. Irmã Catarina. A voz de Beatriz cortou o ar. A jovem noviça estava na entrada, ofegante, os olhos arregalados de horror. Dom Rodrigo se virou, e Catarina viu algo que nunca havia visto antes. Medo nos olhos do poderoso senhor de terras. Beatriz. Teresa falou com voz cortante. Retire-se imediatamente. Não posso, Madre Superiora. Beatriz entrou na biblioteca, tremendo, mas determinada. O bispo está chegando. Seus homens estão nos portões. Catarina sentiu um alívio tão profundo que suas pernas quase cederam. As cartas haviam chegado ao destino. A verdade finalmente viria à luz. Dom Rodrigo olhou ao redor como um animal encurralado. Isso não termina aqui. Rosnou para Catarina. Mesmo que você tenha vencido esta batalha. A guerra é de Deus, disse Catarina suavemente. E ele já escolheu o lado da justiça. Sons de cavalos e vozes autoritárias ecoaram do pátio. Dom Rodrigo trocou um olhar rápido com Teresa, depois se dirigiu para uma porta dos fundos. Dom Rodrigo. A voz de Catarina o deteve. Corra se quiser,
Mas lembre-se, cada mulher que sofreu por nossa causa conhecerá seu nome. E cada filho que não nasceu por sua ganância clamará por justiça. Ele partiu sem outra palavra. Teresa permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de pedra. Você destruiu tudo o que construímos aqui. Destruí uma mentira, respondeu Catarina. A verdade construirá algo melhor. As portas da biblioteca se abriram e o bispo entrou, acompanhado por seus guardas. Era um homem idoso, mas seus olhos ardiam com a indignação justa. Madre Teresa, Irmã Catarina. Ele as cumprimentou formalmente. Depois ergueu os pergaminhos que Catarina reconheceu como seus registros. Temos muito o que conversar. 3 semanas depois, Catarina recebeu uma última carta, esta de Helena, escrita com caligrafia trêmula mas esperançosa. Minha querida irmã, Frei Antônio encontrou um médico em Lisboa que conhece plantas capazes de reverter os efeitos dos ungüentos. Não sabemos se funcionará, mas há esperança. Você me deu de volta a esperança, Catarina. E embora você tenha pago um preço alto por sua coragem, saiba que salvou não apenas a mim, mas a inúmeras outras mulheres. Catarina dobrou a carta e a guardou junto ao coração. Do lado de fora da janela de sua nova cela, em um convento distante, onde havia sido transferida para sua própria proteção, ouvia o riso de crianças brincando. Ela sorriu. Dom Rodrigo havia sido preso e julgado. Teresa reduzida ao posto de simples freira. E em toda a região, mulheres estavam descobrindo a verdade sobre os ungüentos. O preço havia sido alto. Exílio, solidão, o peso das vidas que não pudera salvar a tempo. Mas quando fechava os olhos, Catarina podia ver Helena correndo pelos campos de trigo de sua infância, livre finalmente do peso de segredos que nunca deveria ter carregado. E isso, pensou ela, valia qualquer sacrifício. A verdade descobrira ela era realmente mais poderosa que qualquer mentira, mesmo quando custava tudo o que se tinha para oferecer lá ao mundo. Às vezes a coragem de uma pessoa pode mudar o destino de muitas outras. Como Catarina, que escolheu a verdade mesmo, sabendo o preço que pagaria. Essa força silenciosa, essa determinação que nasce quando descobrimos que fomos enganados. Ela pode transformar qualquer um de nós em alguém que nunca imaginamos ser. Se você, como eu, encontra paz nessas histórias que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas, inscreva-se no canal. Cada noite uma nova jornada te espera para acompanhar seus momentos de descanso. Porque quando descobrimos que nossa vida inteira foi uma mentira cuidadosamente construída, resta apenas uma pergunta: até onde iríamos para expor a verdade?